Barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro. O verde do jardim, a água que brota da fonte e o povo de Deus fazem o papel da imensidão do mar e da praia em volta deste grande navio, ancorado há quase 50 anos no bairro Cristo Rei, em Curitiba. A proa da embarcação, levando a cruz, dá a certeza de que quem embarca aqui jamais afunda. Uma casa de Deus com duas devoções, uma que é o elo direto ao próprio Cristo Rei. Não há intercessão. A outra, sim, está entre Deus e os homens. São Judas Tadeu, o primo de Jesus. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago que partiram para não mais voltar. A arquitetura é o diferencial e chama a atenção mesmo. A estrutura desta igreja, comparada a de um navio, é litúrgica, para lembrar o barco de André e de Pedro. No interior, a mesma noção, só que aqui, outro tipo de embarcação, a arca, que também se mistura com tendências monásticas, o recolhimento dos monges. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. A gente tem a impressão que está dentro de um mosteiro, um lugar de oração, um lugar de reflexão, um lugar assim de conversão. E é um lugar silencioso, tranquilo, de muita paz. Primeiro vem a devoção ao Cristo Rei, Senhor do Universo, nosso Senhor, nosso Salvador. Depois vem a devoção a São Judas Tadeu. O Padre Germano implantou aqui em Curitiba pela primeira vez. E aí em 1938 eles fazem uma capelinha de 15 metros quadrados, onde fazem este pequeno santuário dedicado a São Judas Tadeu, praticamente dentro da igreja. Então, Paróquia Cristo Rei, Santuário São Judas Tadeu. E agora, há pouco tempo atrás, Dom Moacir, que era o arcebispo de Curitiba na ocasião, fez da Paróquia Cristo Rei, Santuário Cristo Rei. Então, tem dois santuários na mesma paróquia, o santuário dedicado a Cristo Rei e o santuário dedicado a São Judas Tadeu. Os registros históricos dão conta do esforço pastoral conduzido pelos padres palotinos, lembrados na festa de Jubileu de Ouro da paróquia. Em 1937, a pequena capela foi elevada à Paróquia Cristo Rei. Em 1938, o padre Germano Maier, vindo da Alemanha e já devoto de São Judas Tadeu, recebeu um sinal de Deus através de um garoto, uma criança, um coroinha de apenas 8 anos de idade, que queria uma imagem do santo para dar de presente à mãe. Chegou e fez uma pergunta para ele: padre, o senhor tem um santinho de São Judas Tadeu? E aquilo surpreendeu, né? Que ele não tinha conhecimento de fiéis, devotos de São Judas aqui. E aí começou aquela história, ele visitou a família, né? Os pais do coroinha, que eram professores, né? E ele começou a história, daí ele trouxe, ele que já era devoto ativo lá da Alemanha, né? Que tinha bastante lá,
ele começou e aí fundou-se toda essa história e começou a primeira imagem de São Judas, quando inaugurou a capela, já veio junto o Cristo Rei e também o São Judas. E ele viu como um sinal de que ele devia espalhar essa devoção aqui em Curitiba. Então, ele providencia o santinho, a vida de São Judas Tadeu, leva para essa família e depois ele manda fazer uma imagem de São Judas Tadeu, que é essa que, por sinal, está aqui no nosso santuário. Ela passou por alguns retoques, né, por causa do tempo, mas é a mesma imagem. Luzinete é uma católica fervorosa e dedicada. Uma mulher que transmite Deus através do próprio trabalho. A esperança em se firmar na cidade, quando chegou aqui, começou pela fé. E aí, tudo deu certo. O primeiro lugar que eu procurei, a igreja, né, gente? Sempre fui muito católica, sempre participei ativamente da igreja. E aí eu falei, a igreja onde eu vou começar a fazer minhas amizades. E aí encontrei esse santuário lindo, maravilhoso, de São Judas Tadeu, que logo a gente começa a ver os testemunhos de todos os devotos e começa você mesmo fazer pedidos e vivenciar essa fé também. Então logo você começa a ver as respostas ativamente na sua vida e não tem como não tornar-se um testemunho também, né? Comunidade, amigos, família, meus filhos fizeram a primeira Eucaristia aqui. Seu Mauro participa das atividades paroquiais desde 1999, mas na comunidade está como paroquiano desde 1979. É ministro da Eucaristia, é sacristão, devoto de São Judas, já recebeu muitas graças. O envolvimento como paroquiano já tem quase 40 anos. É uma comunidade ativa, como diz, eu frequento aqui há tantos anos, tivemos momentos muito fortes da comunidade. Tive sérios problemas na minha vida particular e com a ajuda de São Judas e principalmente o padre José Walter, que sempre me orientou, sempre foi meu mentor espiritual, né? E com a ajuda dele e muita oração a gente superou problemas particulares bem, com a ajuda dele muitas vezes também. E isso nos fez fincar o pé mesmo e abraçar com vontade essa função e esse trabalho, enfim. A participação dos paroquianos neste santuário é impressionante mesmo. São fiéis que vêm de todo o país, tanto que são 5 missas só no domingo. Em todas, a igreja fica assim, lotada. São pessoas que fazem parte da história deste lugar. Dona Maria de Lourdes viveu o jubileu de 50 anos junto com esta comunidade. Começou a rezar aqui quando ainda era a pequena capelinha e quando ainda era também a pequena Maria. Viu o santuário se erguer. O filho Marcos, ainda pequenininho, que agora acolhe e protege com os braços a mãe, entrou aqui pela primeira vez pelas mãos dela. Quando eu comecei a 25 anos de idade, né? Eu já comecei a vir com a mãe, né? Quando ela me ensinou o caminho, eu comecei já a vir. Com 6 anos eu iniciei minha catequese aqui na época. Sua mãe foi sua primeira catequista que te trouxe, então? Ela que me mostrou aqui, ó, aqui é Jesus, né? Que você começa o teu caminho. Se você vai seguir, graças a Deus, está seguindo até hoje. E ele foi bem fervoroso, até hoje. A gente sentiu que, na verdade, para nós não houve mudança, né? Essa mudança física que existiu, que essa igreja que agora que circundou, né, a antiga, e a gente continuou vindo e não sentiu uma mudança aqui, né? O que a mãe me ensinou é ter fé, né? Então a fé eu continuo tendo hoje, né? Sempre, todos os dias. Eu venho aqui sempre nos domingos até agradecer sempre a fé que tem me aumentado cada dia, né? Então é isso que acho que é a parte da religião, é fazer a gente acreditar. A confiança no Cristo Rei tem fundas raízes bíblicas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Bastando lembrar que no julgamento por Pilatos, Jesus se afirmou rei
mas não à maneira do mundo. No altar, o mosaico de 10.000 pedrinhas traz esta catequese que fala do final dos tempos, da segunda vinda de Jesus. Ele que vem glorioso como o Senhor e juiz da história. Filho de Maria, Mãe Senhora Aparecida, Ele é o caminho que conduz. O que eu vou apresentar ao Cristo Rei no dia que eu vou me encontrar com Ele? Certamente não são as coisas materiais, porque elas não vão conosco, elas vão ficar, elas pertencem a esse mundo terreno. Mas a gente pode partir com o perdão, com a bondade, com a generosidade, com o amor. Então estas coisas vamos apresentar ao Cristo Rei no dia do nosso encontro com Ele. E se a gente pensa nisso, a vida da gente melhora agora, porque a gente se torna um cristão melhor e um cidadão melhor, porque o bom cristão é também um bom cidadão. Essa harmonia, essa amizade, esse carinho do povo com a gente, esse entrosamento com a comunidade, né? A gente já se tornou uma parte integrante. Muitas vezes já me chamaram, diz que eu faço parte dos móveis e utensílios da igreja. Um lugar em que as amizades, a fé, a família se fortalece. Mulheres que ensinam e que cumprem a missão de mãe junto de Deus. Para uma família mesmo, para a gente poder formar uma família, a gente tem que ter uma certa fé. Porque desde pequenininho eles foram batizados, fizeram a primeira comunhão, crismaram, tudo legal. Né? E até hoje, graças a Deus, tudo corre bem. A casa de Deus é o lugar onde você deve confiar, é para você acreditar, para você ter fé e buscar, vir de coração aberto, rezar, entregar os seus pedidos a São Judas, que é o intercessor, o grande intercessor primo de Jesus, que ele vai com certeza atender o seu pedido. Venha viver uma experiência de fé no Santuário Cristo Rei São Judas Tadeu, em Curitiba. Papel e caneta na mão para anotar aí os horários das celebrações. De segunda a sexta, às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite. No sábado, também às 7 horas da manhã, mas também 4 horas da tarde. E a Santa Missa Dominical em 5 horários, 8, 10 e 11h30 da manhã e também às 5h30 e 7h30 da noite. Paroquiano do Santuário Cristo Rei São Judas Tadeu, venha participar da obra Evangelizar, torne-se um associado. Juntos, evangelizamos mais. Evangelizar é preciso, porque Deus é amor. Viva Cristo Rei! Viva São Judas Tadeu! Evangelizar é preciso. Evangelizar.